Série de mensagens, Identidade Espiritual. Estamos estudando a primeira carta de João, de forma sequencial, de forma expositiva, e hoje nós vamos meditar em 1 João 3, de 19 a 24. 1 João 3, de 19 a 24. Mantenha a sua Bíblia aberta, confira tudo que vai ser dito aqui. Deixe a palavra falar ao seu coração, deixe o Espírito Santo de Deus revelar essa verdade ao seu coração. Diz assim a palavra do Senhor a partir do verso 19. Assim saberemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele, quando o nosso coração nos condenar. Porque Deus é maior do que o nosso coração e sabe todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos condenar, temos confiança diante de Deus e recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. E este é o seu mandamento, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e que nos amemos uns aos outros, como ele nos amou. Os que obedecem aos seus mandamentos permanecem nele, e ele neles. Deste modo, sabemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos concedeu, ou pelo Espírito que nos deu. Que Deus abençoe essa palavra em cada coração. Irmãos, o texto, ou o verso 19, começa com a palavrinha assim. Ou seja, João está concluindo um pensamento. É como se fosse um portanto. Depois de discorrer muitas coisas, portanto, ele vai concluir então o pensamento. Então, para você entender o que nós vamos meditar aqui agora, é importante você ler comigo também o verso 18. O verso 18 é o resumo do que ele está tratando nos versos anteriores. Diz assim o verso 18: Filhinhos, não amemos de palavra, nem de boca, mas em ação e em verdade. João está tratando aqui do amor na prática, no amor na vivência. E aí ele vai concluir todo esse pensamento sobre amor prático, sobre o amor vivido, a partir do verso 19. Por isso a expressão assim. E é muito interessante a gente destacar esse verso 18 para a nossa conversa de hoje, porque essa expressão do verso 18 me faz lembrar de Francisco de Assis. Francisco de Assis disse assim: pregue a palavra, se for necessário, fale. Eu sei que muitas pessoas pensam assim, mas não foi Agostinho que falou isso, Santo Agostinho, não foi São Tomás de Aquino e tal. Francisco de Assis, lendo 1 João, chegou nessa conclusão. Nessa conclusão. Pregue a palavra, se for necessário, fale. Fazendo agora uma aplicação ao verso 18. Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca. Se for necessário, fale. Mas em ação e em verdade. Para Francisco de Assis, a pregação da palavra é uma pregação de vida. Muito mais do que uma pregação de discurso. E se a gente pegar essa frase do Francisco de Assis e fazer uma pequena aplicação para o nosso tempo hoje, faz muito sentido. Porque eu acredito que não é todo mundo que lê a Bíblia todo dia. Não é todo mundo que lê a Bíblia. Mas está na igreja, está na Nova Vida, frequenta os cultos. E que talvez só no domingo, pela manhã, escuta a palavra, medita na palavra. Talvez só no culto da noite, lê a palavra, escuta a palavra. E isso me faz pensar o seguinte, que o ideal seria que nós estivéssemos lendo e meditando na palavra diariamente. Mas, se nós vivêssemos essa palavra de fato e de verdade, como disse o texto hoje de manhã, não seria necessário tantas falas.
tantas palavras ditas. Porque a vida da gente fala muito mais do que as nossas palavras. Tem uma máxima que é usada no Colégio Batista, que o melhor ensino é o exemplo. A gente já tentou criar outras máximas no Colégio Batista, mas a gente sempre volta para ela. Parece que ela fecha a questão. Não tem como ir para outra. O melhor ensino é o exemplo. Então a melhor maneira que o meu pai me encontrou para me ensinar sobre a mentira é não mentindo. A melhor maneira que meu pai encontrou para me ensinar sobre a verdade é falando a verdade. Me lembro como se fosse hoje, e eu já disse para os irmãos algumas vezes. Todas as vezes que eu mentia para o meu pai, ele usava como discurso de orientação e de correção o seguinte, antes da surra, é claro. Ele falava assim, você já viu o papai mentindo? Você já ouviu a sua mãe mentindo? Não. Então por que você está mentindo? O melhor ensino é o exemplo. Pregue a palavra. Se for necessário, fale. A vida da gente fala muito mais. Muito mais. E é impressionante a capacidade que a nossa sociedade brasileira tem de não pensar. É impressionante. É um mal do nosso tempo, é um mal da nossa sociedade. E por que eu estou dizendo isso? Porque você descobre quando uma pessoa não está pensando direito no que está fazendo e no comportamento que está exercendo, quando ela começa a copiar discursos prontos, sem nenhuma reflexão. Por que o Big Brother todo ano bomba? Todo ano tem uma altíssima audiência. Mesmo com um bombardeio contrário nas redes sociais. Falando contra o apresentador, falando contra as propostas do programa, as indecências do programa. Quanto mais fala mal do negócio, parece que mais tem audiência. Por que isso? Por que isso? Porque existe sim um discurso pronto, que é meramente copiado e reproduzido, como se fosse aquela fita cassete antiga que você volta fita play, volta fita play, volta fita play. Sem nenhuma reflexão, sem nenhum pensamento sobre o que está acontecendo. Certa vez eu estava falando sobre alguns programas de televisão que influenciam a estrutura familiar para os meus alunos do ensino médio. Pasmem. A maioria falou contra o Big Brother. Mas no final da aula eu perguntei, e aí, vocês assistem? Ah, assisto. Mas pastor, eu assisto, mas eu não ligo não. Eu assisto para ver como é que é e tal, para poder criticar. Uma mera reprodução do discurso pronto. Nós tivemos uma outra situação lá, que uma aluna do ensino médio também foi pega colando. Nota 0 na hora, não tem conversa. E ela, infelizmente, tem essa, como eu posso dizer, tem essa prática. Ela é sempre visada na aplicação de prova, porque ela sempre tenta colar de um jeito ou de outro. E aí nós fizemos lá no colégio um congresso chamado Congresso Jovem Cidadão, que fala da importância da sua postura como cidadão aonde você está. E dentro desse projeto, Congresso Jovem Cidadão, a gente fala muito de caráter. Postura do cidadão com caráter. E essa menina, no grupo dela, estava responsável para falar sobre corrupção. E ela falou, durante a apresentação do trabalho, com uma autoridade.
parecia dona de palanque. Ela pegava o microfone e dava na cara de todo mundo. Absurdo. Quem estava na mesa, julgando as apresentações dos alunos, eram os professores dela do ensino médio. Eu estava lá. Aí a gente olhava um para o outro assim, ó. O que é isso? Aí depois da apresentação a gente podia fazer perguntas para os alunos. Aí um olhou para o outro, todo mundo queria fazer a mesma pergunta. Mas a gente deixou o professor de filosofia fazer a pergunta, porque ele talvez era o mais tranquilo da mesa. Eu não era o mais tranquilo, tá vendo? Aí o professor de filosofia perguntou assim: fulana de tal, você que disse sobre essas questões da corrupção, muito pertinente para o nosso tempo, eu pergunto, você não acha que a corrupção começa dentro da gente, nas pequenas coisas, e o que a gente vê hoje em Brasília, no nosso governo, é consequência das pequenas coisas que nós fazemos? Resposta da aluna: claro, com certeza. E eu quero dar uma palavra aqui, professor, se o senhor me permite. Ela levantou, chegou até próximo de todos os alunos que estavam no auditório ouvindo e disse assim: gente, tudo de corrupção começa na gente. Começa na escola, começa na sala de aula. E a gente olhando para aquela cena. 2 semanas depois ela estava tentando colar de novo e teve outro 0. Sabe como isso se chama no Brasil? Ética. Só que é uma ética diferente, que os fins justificam os meios. Eu não preciso disso, eu quero viver cuidando dos negócios do meu pai, pastor. Então, eu não preciso da física, da química, eu não vou usar esse negócio na administração dos negócios do meu pai. Então, como o meu objetivo, como o fim é cuidar das coisas do meu pai, o fim justifica os meios. O meu objetivo é cuidar das coisas do meu pai. Então, justifica eu fazer um somebody love aqui, porque eu não vou usar esse negócio mesmo. Isso se chama ética no Brasil. Quando um governador chega e apresenta uma solução digna, mas o caminho que ele fez para apresentar a solução é um caminho todo podre, de lixo, de lama. Isso é ética no Brasil. E aí o texto que nós acabamos de ler fala que quando nós somos da verdade, e a verdade aí deve estar com letra maiúscula, quando nós somos da verdade, nós temos uma postura diferente. Uma postura diferente. E quem é da verdade, segue as palavras da verdade. E eu queria então que você lesse comigo esse texto de João, Evangelho de João agora. 18:37. Evangelho de João, 18:37. Diz assim: então você é rei, disse Pilatos. Respondeu Jesus: tu dizes que sou rei. De fato, por esta razão nasci e para isto vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. Todos que são da verdade me ouvem. Tem gente na igreja que escuta a verdade, mas não ouve a verdade. Você lembra da diferença de ouvir e escutar no hebraico? Ouvir e escutar no hebraico. Ouve, ó Israel. Lembra? É o chamar. Lá em Deuteronômio. Ouve, ó Israel. Ouvir e escutar em hebraico tem diferença. Ouvir.
Ouvir é aquilo que você dá a devida atenção. Você foca a sua atenção para aquilo, porque você realmente quer ouvir aquilo. E escutar é escutar o ventilador enquanto eu estou falando. São os ruídos que rodeiam a gente, que a gente sabe que tem um barulhinho, mas a gente não está canalizando a nossa atenção para esse barulhinho. Isso é escutar no hebraico. Aí Jesus está dizendo, quem é da verdade, ouve a palavra da verdade. Quem não é da verdade, apenas escuta. A palavra de Deus é como ruído. A pessoa assim, legal isso aí que o pastor falou. Está escrito na Bíblia isso mesmo. Como é que é aquele texto? É ruído. Quem ouve a palavra da verdade, segue a palavra e vive a verdade. Vive a palavra. Talvez seja por isso que a primeira carta de João diz que o anticristo surge, ou os anticristos no plural, surge no meio da igreja. Por que no meio da igreja? Porque na igreja nós temos pessoas que ouvem a palavra e que escutam a palavra. Quem ouve a palavra obedece, bate continência para Jesus e eis-me aqui, Senhor. O que o Senhor mandar eu faço, ponto. O Senhor continua sendo Deus, não é isso que a gente canta aqui? Quando a doença vier, Deus continua sendo Deus. Quando a cura chega, Deus continua sendo Deus. Quando a cura não chega, Deus continua sendo Deus. É aquele que ouve a palavra, bate continência para Jesus. E os anticristos? Os anticristos conhecem da Bíblia, mas conhecem a Bíblia como ruído e não como palavra de verdade, ou a palavra verdadeira. Eles citam versículos, eles conhecem o Senhor em algum aspecto, mas não vivem. Não vivem. É o típico filho, e aqui pais, né? Isso geralmente acontece na adolescência, e acontece na adolescência porque tem toda uma análise psicológica, neurológica que explica isso, tá bom? Não estou menosprezando os adolescentes, por favor. Mas quando você dá uma orientação para o seu filho e ele só entende 2%. Por quê? Por que isso acontece? Dando apenas uma palhinha psicológica. É porque nessa fase, o poder de concentração precisa de muito estímulo externo. Por isso que geralmente os meninos recebem bronca das mães e dos pais, porque você não presta atenção no que eu falo, mas presta atenção no videogame. Por que isso acontece? Porque o videogame tem muito estímulo externo. Então é mais fácil de canalizar a atenção. Agora, aquilo que o papai e a mamãe estão falando, geralmente é uma ordem, é uma regra, é uma coisa chata. É difícil, nessa fase, canalizar toda a atenção para isso. Mas quando você ameaça o seu filho, ele te obedece mais rápido. Por quê? Você estimulou ele mais. Eu vou puxar a tomada desse videogame e você vai perder esse jogo. Aí, rapidinho, tá bom, mãe, tá bom, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Ele nem sabe o que tem que fazer. Ele só sabe do quê? Que ele vai perder o jogo. Acontece a mesma coisa na espiritualidade, irmãos. A mesma coisa. Só que isso não tem a ver com fase ou idade da gente. Isso tem a ver com a preguiça da gente. É diferente. É diferente. Por que eu estou falando de preguiça? Quem ouve, bate continência para Jesus e obedece, paga um preço de cumprir o que Jesus mandou a gente cumprir. Agora o preguiçoso, e disse Salomão, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. O preguiçoso, ele só pega ruídos, ele não para buscar o Senhor, ele não para conhecer o Senhor, ele está numa agitação da vida louca, ele tem tanta coisa para fazer, ele não tem tempo para nada, e aí ele pega um áudio de devocional no YouTube enquanto está indo para o trabalho, e chega na igreja, presta atenção em 10 minutos do que o pastor está falando, ele está sempre nessa loucura, ele não para ouvir, ele só está escutando ruído. Quer ver um exemplo como isso acontece na nossa vida? Sonho. Antes de você acordar, você está sonhando. Você já sonhou
Você agora, mais para os adolescentes e jovens aí. Você já sonhou que a sua mãe estava te chamando? E aí quando você acorda, a sua mãe realmente estava te chamando? Todo mundo já passou por isso, cara. Por quê? Por quê? Porque mesmo dormindo, nós estamos acessando os barulhos externos a nós. Só não estamos canalizando a nossa atenção para esse barulho. Mas aí com a insistência da mãe e do pai, filhinho, menino, acorda, acorda, acorda. De repente no sonho eu tenho que acordar. Eu tenho que acordar. Aí de repente você abre o olho, nossa, a mãe está chamando mesmo. Porque nós realmente absorvemos o barulho externo, mas não damos a devida atenção. Na espiritualidade, a mesma coisa. Deus está falando o tempo todo com a gente, o tempo todo, o tempo todo. Mas a gente fica assim, o quê? O que você pediu para fazer? Não entendi não. Aí vem o C.S. Lewis e resolve esse problema para nós. E vai dizer o seguinte, que o sofrimento é o megafone de Deus. Não é que Deus coloca o sofrimento na gente. É que quando o sofrimento chega, porque isso é inerente à vida, todo mundo sofre, todo mundo tem dor. Aliás, se você sente dor é porque você está vivo, parabéns. Faz parte da vida sentir dor. O C.S. Lewis diz o seguinte, quando a dor chega, você canaliza a sua atenção para aquilo que realmente importa. Qual é o período que a gente mais ora? Na dor. Megafone de Deus. Mas, pastor, Deus coloca isso, Deus coloca o sofrimento. Não, o sofrimento faz parte da vida, ele aparece. Por uma série de fatores, às vezes que foge do nosso controle. Aparece. Aí o C.S. Lewis diz, esse é o megafone de Deus, porque você está ouvindo tanta coisa, e de repente vem uma pancada na sua vida, que você fica meio tonto assim, mas quando você consegue firmar o pé de novo, você canaliza sua atenção para aquele que pode todas as coisas. Deus. É isso que João está falando aqui, nesse trecho. Quando nós somos da verdade, nós vivemos essa verdade. Nós silenciamos os ruídos e canalizamos a nossa atenção para a voz de Deus. E obedecemos essa voz, porque nós estamos ouvindo a voz de Deus e não só escutando. Então, antes de dar bronca no seu filho, verifique se você também não está só escutando o que Deus está falando com você. Porque muitas vezes a gente não consegue falar com o nosso filho, porque a gente não ouve o nosso filho, a gente só escuta ele. Às vezes a gente não entende nosso cônjuge, porque a gente não está ouvindo o cônjuge, a gente está só escutando o cônjuge, só ruído. Só ruído. Isso é tão forte em casamento, que às vezes só do jeito da esposa andar, a gente já pensa que já vai levar uma voadora. Ou da forma que ela te chama. Por exemplo, a Elane chega, quando tem alguma coisa errada, ela não é tão fofa assim, né, para me chamar. Então, amor. Ela usa a palavra fofa, mas não é do jeito fofo, entende? Aí, toda a minha atenção se volta para aquilo que a Elane vai falar, e eu já começo a passar um filme na cabeça. O que eu fiz? Será que eu fiz alguma coisa? Não, será que há 15 anos atrás eu fiz alguma coisa? Eu fico assim. Porque uma chamada fez com que eu canalizasse a minha atenção para aquilo que ela está falando. Eu decidi ouvir a esposa. Por isso que de vez em quando tem que ter uma rosnada dentro de casa, porque senão o marido não acorda, a esposa não acorda. Amor da minha vida, toalha em cima da cama, viu? Tá bom, beleza. Passa 3 meses. Se você continuar com a mesma fofura, possivelmente o comportamento não vai mudar. Então, você tem que chegar, amor da minha vida. Você chamou a atenção. O problema é que tem gente fazendo isso na primeira. Está tão estressado com a vida, que vai de voadora em qualquer vacilinho que tem em casa. É uma falta de amor absurda. Gente bruta, que parece mais o Shurek, ogro. Gente bruta. Mas voltando para o texto, irmãos.
Diz o versículo 20 na parte B, porque Deus é maior do que o nosso coração e sabe todas as coisas. Amados, versículo 21, se o nosso coração não nos condenar, temos confiança diante de Deus e recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Olha só que interessante isso. Nossa, que fantástico isso. Tem hora que a gente vacila na vida, aí o apóstolo João está dizendo, olha, se o nosso coração não nos condena, é porque nós estamos ouvindo Deus e não só escutando. Vamos voltar para o exemplo da casa, que eu acho que hoje vai resolver todas as nossas questões aqui. Você já recebeu orientação da sua esposa, do seu marido, do seu pai, da sua mãe, do seu filho, para fazer alguma coisa, e no meio do caminho você, nossa, o que ele pediu para mim mesmo? Aí você fica naquela luta, nossa, se eu perguntar de novo, vou levar na cara. Aí tem gente que até ora, né? Senhor, o que a pessoa pediu mesmo e tal, e tal. E se você demorar muito, vai levar de qualquer jeito. Então você tem que resolver a parada logo. Não é assim? O apóstolo João está dizendo, quando a gente ouve Deus, o nosso coração não nos condena. Porque nós temos convicção naquilo que estamos fazendo. Convicção naquilo que estamos fazendo. E aí, irmãos, chegamos numa frase, sim, esta foi Santo Agostinho, que diz assim, eu vou ler na versão antiga, só para os irmãos sentirem o clima histórico, já que falamos um pouco de reforma protestante aqui. Ama e faz o que quiseres. Se tiveres o amor enraizado em ti, nenhuma coisa senão amor serão os teus frutos. Vou explicar. Agostinho disse, ame e faça o que você quiser. Se você ouviu muito bem essa orientação de Deus sobre o amor, depois que você ouve, na vivência, o seu coração não te condena. Então faça o que você quiser, porque tudo que você fizer vai produzir amor. Qual que é o problema dessa frase que eu tive que enfrentar quando eu citei ela uns anos atrás, em uma palestra que eu dei para jovens, e tinha pais na plateia. Os pais me procuraram depois, dizendo, pastor, só abriu a porteira. Os meninos já são avacalhados, agora eles vão avacalhar de vez. Ame, faça o que quiser, eles vão lá me dar um beijinho no rosto e vão avacalhar a vida deles depois que sair de casa. Isso acabou com o nosso esquema de segurança aqui, pastor. Aí eu disse, eu não acabei com o sistema de segurança, eu só disse para você que o seu sistema de segurança está acabado. Porque você acha que ameaçar seu filho, jogar praga nele, vai fazer dele uma pessoa mais obediente. Isso é escutar. Trabalhe com seu filho para que ele ouça você sobre o amor. E ouvindo sobre o amor, ele viva de tal forma que tudo que ele fizer vai produzir amor. E depois que eu tive essa experiência, irmãos, eu cheguei à seguinte conclusão. A gente sabe muito e vive pouco. Se a gente vivesse esse amor que a Bíblia nos ensina de verdade, a gente não temeria a frase de Santo Agostinho. A gente viveria com um fardo bem mais leve. Aliás, fardo leve é promessa de Jesus para nós. O meu fardo é leve e o meu jugo é suave. A gente carrega fardo pesado porque é a gente que coloca peso nas costas, não é Jesus não. O fardo de Jesus é leve e o jugo dele é suave. Coisa pesada sobre nós não é Deus que está colocando sobre nós. Não é. Se a gente ouvir isso, ouvir e não escutar, ouvir, tudo que a gente fizer vai ser para produzir frutos de amor. E é por isso que o tema da mensagem de hoje, e eu estou invertendo a lógica de qualquer série de mensagens, de qualquer regra de oratória, eu estou dizendo o tema no final. O tema da mensagem de hoje é mais amor,
menos culpa. Mais amor, menos culpa. Quanto mais você ama, menos culpa você tem. Quanto mais você ama, mais você ouve. Quem mais ama, quem mais ouve, mais vive no amor, produzindo frutos de amor. Por que será que uma reportagem canaliza a atenção de boa parte da população para discutir um tema sobre arte? Por que será? Por que será que nós condenamos algumas práticas religiosas e nem estudamos um pouquinho a história para saber que essas práticas, na verdade, é fruto de uma série de sequências históricas? Por que será? Por que será? Por que será que ainda em 2017 a gente fala de denominação religiosa como se fosse batalha espiritual, mas na verdade é batalha do ego? Quer ver um exemplo? Eu estou indo para a cidade tal fazer um projeto evangelístico, que orem por nós porque lá o povo é muito católico. Qual que é o problema do povo ser muito católico? Qual que é o problema? Eu geralmente oro para que Deus me dê autoridade para ser uma diferença espiritual na vida das pessoas que me cercam. E isso é tão presente no nosso tempo hoje, que ontem, numa reunião que nós fizemos com aqueles que fizeram o curso TCO, Testemunho de Cristo com Ousadia, a Lana disse o seguinte: hoje estou no Colégio Batista e Deus tem mostrado para mim qual que é a minha missão no Colégio Batista. Ah, qual que é a sua missão no Colégio Batista? Testemunhar para os crentes. Parece que o pedido de oração mudou, né? Orem por mim, porque eu estou indo para um lugar que tem muito crente. Eu acho que o nosso conceito missional precisa mudar. Se a gente acha que o evangelho é para derrubar placa de igreja, dizer que denominação A está certo, denominação B está errado, a gente não entendeu o evangelho. Tem mais de 2000 anos que Jesus morreu na cruz e a gente não entendeu esse negócio. O evangelho não é para combater denominações. O evangelho é para combater as ações do maligno, que muitas vezes está no nosso meio evangélico, sim. Muito cuidado com isso, irmãos. Tem famílias que não estão se amando porque tem placas de igrejas diferentes dentro da mesma casa. Vamos parar com essa infantilidade espiritual. Eu conheço gente que é do candomblé e que só falta colocar tapete vermelho para eu andar. Me respeita, tem caráter, tem postura. Muito cuidado com isso. Na época de Jesus não existia catolicismo. Na época de Jesus existia judaísmo. E eu não vejo Jesus abrindo mão do judaísmo. Aliás, eu não vejo Jesus se preocupando com a placa da igreja da época dele. Sabe aquele texto que diz assim, aquele diálogo de Jesus com Pedro? Sobre esta pedra edificarei a minha igreja? A igreja católica, alguns da igreja católica defendem o seguinte: sobre esta pedra, Pedro é pedra. Sobre você, Pedro, vou edificar a minha igreja. Por isso que eles entendem que Pedro é o primeiro papa da igreja. Agora, observem aqui a minha mão e o meu dedo. Jesus e Pedro conversando. Pedro, sobre esta pedra
edificarei a minha igreja. Muda o sentido, não é? Jesus não aponta para uma denominação. Jesus aponta para si mesmo. Nós não somos os queridinhos de Deus, irmãos. Não somos os melhores, os piores. Sabe o que nós somos? Nós somos o povo de Deus que está aqui para amar. A nossa visão missionária precisa ter essa amplitude. A amplitude do amor. Da vivência do amor, da verdade. Eu não discuto mais as placas de igreja. Eu não discuto mais. Eu acho muito estranho quando alguém chega para mim e fala assim: muito prazer, meu nome é, sei lá, fulano de tal e eu sou gay. Ok, muito prazer, meu nome é Adrian, eu sou hétero. Que mania feia que a gente tem de colocar estereótipos na hora de a gente falar da gente. Eu nunca vi ninguém se apresentando aqui em Nova Vida assim: prazer, meu nome é fulano de tal, eu sou mentiroso. Prazer, meu nome é fulano de tal, eu sou pornográfico. Prazer, meu nome é fulano de tal, eu sou corrupto. Vocês estão entendendo isso? Que Deus nos livre desse mal. Vamos orar? Se vocês puderem ficar em pé comigo, agradeço bastante. Vamos falar com Deus. Tá. Pai Santo, Pai querido, em nome de Jesus, muito obrigado pela Tua palavra, Pai, que hoje nos ensinou sobre essa verdade que é vivida na base do amor. Obrigado por essa palavra, Pai Santo, que hoje nos ensinou que o amor do Senhor é maior do que todas as coisas e que o amor e a verdade estão intrinsecamente ligados. Se nós quisermos ser verdadeiros, temos que amar. Se nós quisermos amar, temos que ser verdadeiros. Ajude, Pai, os meus irmãos, ajude a todos nós, eu me incluo nisso também, a viver de segunda a sábado, de domingo a domingo, viver esta verdade e priorizar a voz do Senhor na minha vida e não os ruídos na minha vida. Que o Senhor nos ajude a ouvir a Tua voz e não apenas escutar. Nós queremos ouvir a Tua voz e entender exatamente quais são os mandamentos do Senhor e viver esses mandamentos sem culpa. Porque nós aprendemos aqui também, através da Tua ministração, Espírito Santo, que quanto mais a gente ama, menos culpa a gente tem. Tire a culpa dos meus irmãos, derramando o Teu amor sobre nós, Pai. Mas não só isso, tire a culpa do nosso coração com a nossa vivência de amor. Incomode os nossos corações a amar mais, para que a culpa não domine as nossas decisões, não domine a nossa vida, o nosso comportamento. Em nome de Jesus, Pai Santo, tire de nós essa condenação do coração. Tire de nós. O Senhor é maior do que essa condenação. Em nome de Jesus, tire esse peso da nossa consciência. Que a Tua graça venha nos cobrir de uma maneira especial nesta manhã, para que possamos vivenciar a Tua verdade em nós, e vivendo a Tua verdade, que possamos amar e amar mais. Nos leve em paz para casa, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus.